Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amanhã nós temos culto de oração às 7h30. Vem orar. Todo domingo às 18h30 o templo está aberto para oração. Vem orar. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ler? Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Responda: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram, murmuraram, sempre de jeito: o que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam diante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra santa, inerrante, perfeita, eterna, que ela fale aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor, nos convença do pecado, da justiça e do juízo vindouro, nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Essa passagem popularmente conhecida no meio religioso, principalmente num país como o nosso, de influência católica, foi intitulada de O Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma semana antes do Senhor ser pendurado na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, anunciando a morte do Senhor, esperando a sua vinda. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós anunciamos que Deus morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou e que Ele está vindo, que Ele está voltando, que nós aguardamos a sua volta. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, uma semana antes da crucificação de Jesus. Ele está entrando em Jerusalém, no domingo. No domingo que antecedia a Páscoa, cada família judaica escolhia o cordeiro para ser preparado durante a semana. Exatamente no dia em que cada pai de família, em que cada família escolhia o cordeiro para ser imolado, para ser preparado para a Páscoa, Jesus entra em Jerusalém. Aqui nós temos o Cordeiro de Deus entrando em Jerusalém exatamente no dia da escolha, para que fosse oferecido, para que fosse sacrificado, para que o seu sangue fosse derramado uma única vez por nós. Um sacrifício perfeito, um sacrifício irrepetível, um sacrifício eterno. E Jesus, ele está entrando em Jerusalém, e no momento que ele está entrando em Jerusalém, quando você pega o evangelho, esse fato foi tratado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos tratam deste evento da entrada triunfal.
E Mateus, ele fala para nós da profecia de Zacarias, aquele que vem e vem montado no jumentinho. Lucas fala para nós das profecias vindouras, aonde Jesus fala sobre a calamidade e sobre a destruição do templo. Marcos, ele é mais direto conosco quanto à reação das pessoas. E Lucas, ele mostra para nós, e João ele mostra para nós o evento aonde os discípulos, onde Jesus fala, né, na entrada, antes dele entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, os discípulos estão brigando. Se você pegar João capítulo 12, você vai ver que eles estão ali disputando quem seria o maior no reino de Deus. A preocupação deles era essa. Jesus está entrando em Jerusalém. E eles estão perguntando para o Senhor: Senhor, quem vai ser o maior? Quem vai sentar à sua direita? Quem vai sentar à sua esquerda? Cada um foca em um ponto diferente. E Marcos, ele mostra para nós a reação das pessoas de uma maneira até mais detalhada do que os outros. Jesus está entrando em Jerusalém. E antes de entrar em Jerusalém, ele passa informações para 2 de seus discípulos, para que eles vão até a cidade, na entrada da cidade, e busquem um jumentinho. E Jesus já antecipa tudo para eles. Vocês vão pegar um jumentinho que nunca foi montado, e quando eles disserem para você, quando eles reclamarem, quando eles perguntarem por que vocês estão levando o jumentinho, vocês vão falar sim, vocês vão falar assado, e eles vão liberar, e vocês vão trazer o jumentinho. Jesus, ele é Deus. E como Deus, ele é onisciente. Jesus sabia que aquele animalzinho estaria ali, naquele ponto, amarrado. Jesus sabia o que as pessoas iriam dizer, o que os donos deles iriam dizer. Jesus já antecipou para os discípulos o que eles iriam responder. Jesus fala para eles: se eles falarem isso, vocês vão responder assim. Fala que o Senhor precisa dele, mas ele vai devolver. E quando eles trazem aquele jumentinho, o que os discípulos, o que as pessoas fazem? Eles pegam as suas mantas, eles pegam os seus panos e eles colocam. Eles não têm uma sela, eles não têm ali popularmente na nossa região, como nós chamamos de arreio. Eles não têm uma sela, e eles pegam os seus tecidos, eles pegam os seus mantos e colocam sobre aquele jumentinho e ajudam a Jesus a subir nele. Mateus fala que eles ajudaram a Jesus a subir nele. E Jesus sobe. E à medida que Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas vão gritando: Hosana, Hosana, que quer dizer salva-nos. Salva-nos, o Senhor é o nosso Salvador. E as pessoas estão gritando, e as pessoas estão pegando folhas de palmeiras e fazendo um tapete. Fazendo um tapete como se fosse um tapete vermelho, recebendo Jesus naquela cidade. João, quando ele descreve esse evento para nós, ele fala que Jesus olha para a cidade e ele chora. Lucas também nos conta que ele chora. Quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora, porque é uma cidade impenitente, é uma cidade que confia na sua própria religião, é uma cidade que confia nas suas próprias obras, na sua própria justiça, na sua própria beleza. Ali está o templo com todo o seu resplendor. Templo o qual Jesus falou que se tornou um covil de ladrão e salteadores, porque a religião estava sendo usada como moeda, e eles estavam fazendo lucro naqueles dias. Nada parecido com os dias de hoje. Nada parecido com os dias de hoje. Nada. Eu estou com uma vontade enorme de fazer uma série de pregações sobre falsos profetas, falsas doutrinas. Isso tem me incomodado terrivelmente. Nós vemos Jesus falar assim: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos, tenham cuidado com os falsos profetas, os falsos pastores. João prega sobre isso, Paulo prega sobre isso, Pedro prega sobre isso. E hoje nós vemos uma imensidão, um mar de falsos profetas, de falsos pastores, que só querem lucrar, que só querem fazer dinheiro em cima do povo. Mas Jesus está olhando para aquela cidade, e está entrando, e está passando por aquele tapete onde as pessoas estão gritando.
Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É o famoso Baruch Rabá B'Shem Adonai. As pessoas que gostam de falar, às vezes estuda hebraico, fala Baruch Rabá B'Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eles exclamam, e eles cantam, e eles gritam isso. E esse grito, esse clamor, é um clamor contra o Império Romano. É um grito de rebeldia contra um Estado pesado, um Estado que estava subjugando eles. Eles estão esperando a libertação, eles estão esperando vencer o Império Romano com essa entrada triunfal de Jesus. E os fariseus, em outros trechos bíblicos, Mateus fala para nós que os fariseus estão assim: Senhor, pede aos seus discípulos que eles calem, que eles fiquem calados. Eles estão com medo que o Império Romano venha com uma mão forte para esmagá-los. Aquele é um ato de rebeldia contra o Império. Aquele é um ato de rebeldia contra as forças de Roma. Porque eles esperam em Jesus, eles veem em Jesus um rei, o rei davídico. Eles estão esperando Jesus sentar no trono. E eles clamam por salvação. Eles clamam por salvação. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui, irmãos. Jesus, Ele é Deus. Na sua onisciência, Ele sabe tudo sobre aquele animalzinho. Ele sabe onde está o animalzinho. Ele dá o ponto exato para os discípulos aonde eles vão buscar aquele jumentinho. Onde eles vão procurá-lo. Ele dá as respostas quando eles são indagados. Quando eles falarem isso, vocês falem aquilo outro. Jesus, na sua onisciência, conhecendo um animalzinho. Você acha que Ele não conhece a sua vida? Sabendo tudo sobre aquele animal, você acha que Ele não conhece que você não é muito mais precioso? Você acha que Jesus não sabe, que Ele não tem ciência daquilo que talvez você esteja enfrentando, daquilo que você já enfrentou, daquilo que você já viveu, das dores que talvez hoje você está carregando? Jesus sabe tudo, exatamente como as coisas ocorreriam. E você acha que talvez Ele não tem ciência de como a tua vida está? Que tu está abandonado? Que não tem ninguém por ti? Jesus é Deus em sua plenitude. Plenamente Deus, plenamente homem. Ele sabe a sua onisciência, Ele sabe tudo o que ocorre com aquele animal. Ele sabe tudo o que as pessoas vão dizer. E talvez você se sinta menosprezado. Talvez você se sinta inferiorizado. Talvez você se sinta separado. Ninguém me entende. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Ele sabe a dor que eu tenho sentido? O Senhor sabe todas as coisas. Nada foge do controle. Nada foge, nada escapa da tua sabedoria. Nada foge do controle da tua mão. Se Ele sabe as coisas que estão acontecendo com um jumentinho, Ele tem o controle total, o conhecimento da tua vida. Ele tem o conhecimento da tua vida. Ele sabe o que tu está passando. Amém? Ele conhece a dor do povo. Ele conhece o medo que aquele povo tem do Império Romano. Ele conhece o coração daquele povo. Jesus conhece o coração da tua igreja. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece a tua história. Jesus conhece a tua vida. Ele sabe os medos que você enfrenta, os desafios que você tem enfrentado. Ele conhece eles. Ele conhece toda a sua história, todo o seu coração. Ele está no controle. Segundo ponto, graça. Quando nós vemos Jesus vindo a Jerusalém, entrando em Jerusalém, nós vemos graça. O que é graça? Graça é o que nós não merecemos. É o favor de Deus derramado sobre as nossas vidas e nós não merecemos. Aquela cidade é uma cidade de coração duro. Aquela cidade é uma cidade impenitente, é uma cidade que não quer se curvar, ela não quer se entregar. Mas agora Jesus está vindo, Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, Ele está entrando em Jerusalém. Não é Jerusalém que está clamando por Deus, não é Jerusalém que toma a iniciativa de se lançar aos braços de Jesus. Jesus, Ele
toma a iniciativa de ir até Jerusalém. Isso é graça. Eles não mereciam, assim como nós não merecemos. Mas Deus é um Deus missional. Quando Ele quer salvar um povo, o primeiro passo é de Deus. E não é nosso. E não é nosso. Às vezes nós pensamos que somos nós que estamos no controle. E não é. Quando Deus quer salvar uma cidade, quando Deus quer salvar um povo, os primeiros passos, o primeiro passo é de Deus. Aquele povo não merece. Aquele povo, eles são exatamente como nós. Muitos confiam na sua própria religião. Muitos confiam nas suas boas obras. Muitos confiam nas suas roupas de sacerdote, no templo. Muitos confiam na sua religiosidade, na imagem que eles carregam. Mas Jesus está vindo. Deus está caminhando rumo a Jerusalém. Ou você acha que você merece? Ou você acha que em algum ponto da sua história você merece a graça do Senhor? Ou você pensa, ou talvez já pensou, não, mas eu sou uma pessoa boa. Nós não merecemos. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala para nós que Ele nos vivificou quando nós estávamos o quê? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma pessoa morta, ela consegue ressuscitar a si mesma. Uma pessoa morta, ela consegue tratar de si mesma. Deus, Jesus, Ele caminha rumo ao seu povo. Jesus caminha rumo a Jerusalém. Jesus caminha rumo à sua história, rumo ao seu coração. E não é porque você merece, é por amor, é por graça. É por graça. Isso é graça. Isso é graça. Isso é amor. Não há merecimento naquele povo. Jesus olha para aquelas pessoas e fala que os seus religiosos, eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, pintados por fora, com mármore por fora. Alguém visitou o cemitério esses dias? Já viu a quantidade de túmulo que colocaram mármore lá? Ficou bonito, não ficou? Fica. Eu não estou falando que isso é pecado, não. Estou falando assim, bonitos por fora, mas por dentro o conteúdo nós sabemos. Jesus pega exatamente isso aí para mostrar para nós a beleza, o orgulho desse mundo. O que a religiosidade ela faz conosco. Corações podres, vidas arrasadas. Jesus está caminhando rumo a um povo que vivia em prostituição. Jesus está caminhando rumo a um povo que confiava na sua própria religião para se salvar. Jesus está caminhando rumo a um povo. Jesus olha para o futuro. Através da sua onisciência, Jesus está vendo você. Homens e mulheres corrompidos pelo pecado, como nós éramos. Jesus está vendo um povo, jovens talvez viciados na pornografia, e Ele está entrando em Jerusalém para ser pendurado numa cruz. Jesus está olhando para homens e mulheres envolvidos no adultério, traindo os seus esposos, traindo as suas esposas, e Ele está caminhando rumo a Jerusalém para morrer por esse povo. Eles não mereciam. Isso é graça. Graça é aquilo que nós não merecemos. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Separados estavam da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Quando Jesus sobe naquele animal e ele está entrando em Jerusalém e as pessoas estão gritando Hosana, Hosana, bendito, louvado seja aquele que vem em nome do Senhor. Louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, o reino, o filho de Davi está vindo. São pessoas que não merecem. São pessoas envolvidas no pecado. São pessoas orgulhosas. São pessoas que carregam um orgulho de serem pecadores. Hoje nós vivemos o orgulho de ser pecador. A pessoa é um pecador e ela quer levantar uma bandeira de orgulho.
E é uma coisa idiota, me desculpem. Não, eu tenho orgulho de ser hétero. Não, eu tenho orgulho de ser homossexual. Irmãos, Jesus fala assim: Deus abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nós queremos levantar uma bandeira de orgulho. Ah não, eu tenho orgulho de ser cristão. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: orgulhe-se na cruz de Cristo. Se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, é na cruz, é no sacrifício do Senhor, é no sangue derramado ali na cruz do Calvário. É ali na cruz do Calvário, aquele sangue aspergido, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está entrando para ser imolado. É domingo, sexta-feira, ele será imolado, o seu sangue será derramado. E você não merece, eu não mereço. Porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, nós fazemos o mal. Paulo nos ensina isso. Quero fazer o bem, não consigo, faço o mal. Graça, graça e graça. A entrada de Jesus em Jerusalém é uma das maiores proclamações do Evangelho. Porque nós vimos um povo, uma cidade que não merece. Idêntico a nós, idêntico à nossa geração. Idêntico à nossa geração. Mas ninguém precisa falar para Jesus assim: não, Jesus, vai. Não, Jesus, não desiste desse povo, não. Não, esse povo, esse é um povo muito difícil, mas não desiste. Não. Ninguém precisou, nenhum dos discípulos, ninguém precisou chegar para Jesus e falar assim: não, Jesus, não desiste. Não, fica firme. É só mais essas. Irmãos, não teve isso. Jesus, ele pega a sua Bíblia aí em Lucas 9:51. A palavra do Senhor em Lucas 9, no versículo 51, mostra para nós o que estava no coração de Jesus quando ele vai entrar em Jerusalém. O que realmente estava dentro do coração de Jesus. Olha o que Lucas nos diz. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Quando chegou a hora, quando chegou o momento da crucificação, quando chegou o dia, está faltando uma semana, é domingo. Quando chegou o momento de Jesus entrar em Jerusalém para se entregar, para ser pendurado na cruz, você acha que foi um acidente? Você acha que ele não sabia? Que foi uma surpresa. Ele sabia que seria crucificado, mas não sabia que seria aquele dia. Jesus sabia. Era a sua entrada. O Cordeiro de Deus estava entrando em Jerusalém para ser imolado. E sabe o que tinha no coração dele? Não tinha dúvida, não. Não tinha nenhum tipo de dúvida. Se ele entraria por mim, se ele entraria por você, se ele entraria por essa geração. Não havia dúvida. Eles poderiam olhar para o semblante de Jesus e ver o firme propósito, aquela firmeza assim. Ele está entrando, eu vou me entregar para morrer. Ele está se entregando, ele está entrando para morrer. E ninguém precisa ficar assim, torcendo. Não, vamos fazer uma campanha de oração aqui agora. Vamos juntar 3 discípulos aqui, 4 discípulos, e vamos orar para Jesus não desistir. Não! O coração de Deus está cheio de amor, e está cheio de graça, e está convicto do sacrifício que Ele fará por você e por mim. Não há dúvidas, não há medo. Ali no Getsemane há angústia, mas você acha que a angústia é medo dos pregos, da lança, das chicotadas, das cuspidas na cara dele, de ficar nu de frente de um povo? Você acha que é por isso que ele está chorando gotas de sangue?
É porque ali seria derramado o cálice do ódio do Pai, que deveria ter sido derramado sobre mim, seria derramado sobre ele. Ali seria derramado cada gota do ódio de Deus pelo pecado que eu cometi, que você cometeu, que as pessoas cometem, por viverem na desobediência, por não honrarem os pais, por viverem na pornografia, por viverem na prostituição, no adultério, com os corações máscara por fora e corações podres por dentro. Você acha que tem dúvida? Que naquele momento ele pintou alguma... Não, a firme convicção poderia ser olhada, poderia ser vista no seu semblante. Jesus está entrando em Jerusalém para morrer por mim e para morrer por você. E isso, irmãos, e isso não é uma, como diz John Piper, uma fina camada, sabe? Não, eu vou entrar em Jerusalém essa semana, vou morrer por eles, mas um dia eu vou voltar e eu vou derramar fogo sobre essa cidade. Não. Um dia haverá juízo de Deus. Um dia haverá juízo de Deus. E isso é fato. Mas naquele momento ali, o coração de Deus estava se entregando por você. Sem aquela imagem, sem aquele sentimento escondido, sem aquele rancor, dizendo assim, não, eu estou morrendo por eles, mas depois eles vão ver o que eu vou fazer. Não. Não há máscaras em Jesus. Não há máscaras no seu amor. Não há limites na sua entrega. Ele não está usando um escudo, sabe, para criar uma imagem, só uma imagem de que ele é um Deus bom. Não! Isaías escreve para nós que Deus aprove, que Deus teve prazer em moê-lo. Naquele momento ali em que Jesus está entrando em Jerusalém, naquele momento em que ele está sendo erguido aos céus, pendurado naquela cruz, há prazer em Deus em esmagá-lo. Porque ali estava o seu pecado. Ali ele se faz pecado. Ali ele se faz pecado no meu lugar, ele se faz pecado no seu lugar. A justiça de Deus está sendo feita. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para celebrar o corpo e o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. Paulo escreve para nós lá em 1 Coríntios 11 que nós temos que fazer um autoexame. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, porque ele se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não há mais nada o que fazer por essa pessoa. O sacrifício de Jesus é perfeito. Se ele decide continuar no pecado, não há mais sangue para ser derramado por ele. Se ele escolhe o pecado, se ele escolhe viver no pecado, na desobediência, no orgulho, na blasfêmia, não há mais nada o que ser feito. O sacrifício de Jesus, ele é insubstituível, ele é eterno. E sabe quando que nós somos dignos de participar da ceia? Sabe quando nós somos dignos de participar da ceia? Quando nós reconhecemos que nunca somos dignos. Porque não é por obras. Nós só somos dignos de participar da ceia quando nós reconhecemos em nosso coração que nós não somos dignos. Que nós participamos é por causa do sacrifício de Jesus. Que é Ele que nos justifica. Que é Ele que nos santifica. Que é Ele que nos lava. Você abandona, você confessa, você arrepende do seu pecado. Você abandona. Jesus está vindo rumo a Jerusalém. Qual é a sua resposta? A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Qual é a sua resposta em relação a essa ordem? Quando Jesus está entrando, quando Ele está passando por aquele tapete verde, qual é a sua resposta? Há arrependimento, há mudança, há abandono do pecado, há abandono da mentira, há abandono da violência contra a sua esposa,
Você abandona quando você vê que Jesus dá o primeiro passo para vir rumo à sua vida. Qual é a sua resposta? Você se arrepende dos seus pecados? Você abandona os seus pecados? Você reconhece Ele como Salvador? Você grita do fundo do seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força: Hosana! Hosana! Você recebe Ele verdadeiramente como bendito, como aquele que realmente vem em nome do Senhor? Ou você faz parte da multidão que fica indiferente? Jesus está entrando em Jerusalém, por uma cidade que não merece ser salva, por uma cidade que está inundada no pecado, que está inundada no orgulho, na sua própria religião, na sua própria justiça. E como você responde a isso? Como você responde hoje? Você reconhece Ele como o verdadeiro Deus? Você reconhece Ele como o Messias, aquele que vem através da linhagem de Davi? Você reconhece Ele como seu Salvador, como seu Senhor? Como aquele que tem um controle, aquele que conhece a sua história, aquele que conhece a sua dor, aquele que conhece as suas frustrações? Você recebe Ele como seu Deus? Ou você fica indiferente? Ou você deixa passar? Como você responde à entrada de Jesus? Como você responde quando Deus caminha para o seu lado? Imagine Adão e Eva. Foram lá, comeram do fruto que Deus havia proibido. Agora eles veem que estão nus, sentem vergonha do outro, correm e se escondem numa moita. Quem caminha para salvá-los? Deus caminha para salvá-los. Quando você pega Gênesis capítulo 18, você vê Deus caminhando ao rumo de Abraão e dizendo assim: Abraão, seja perfeito e ande no meu caminho. Deus se revela a nós. Deus se revela através da sua palavra a nós. Jesus está se revelando a nós. A questão é: qual é a sua resposta quando Deus se revela para você? Qual é a resposta do seu coração? Você se entrega ao Senhor? As pessoas ali estão ofertando o que elas têm. Elas têm palmeiras, e elas estão com folhas de palmeiras, e elas estão colocando essas folhas pelo chão. Elas têm panos, e estão colocando esses panos sobre aquele jumentinho. Elas estão ofertando tudo o que elas têm, elas estão ofertando a história delas, elas estão ofertando a confiança, o desejo de uma salvação, de uma libertação, esperando um reino. E esses dias nós temos falado sobre isso, né? Esses dias nós temos dado sobre isso os domingos. Nós continuaremos. Que venha o teu reino. Jesus está entrando, o reino de Deus está vindo. Qual é a sua resposta? Queria convidar a todos a ficar de pé.